vamos lá. Ó, pessoal, como lucrar com milhas em 2025/2026, tá? Vou apresentar tudo aqui para vocês. Ó, primeiro, ó, o que precisa para você fazer tudo isso daqui, né? Será que tem alguma coisa que você já tem que ter em mãos para isso, né? E como é que funciona isso na prática para eu lucrar com milhas, né? Como é que funciona isso? Eu vou mostrar duas formas de você fazer isso daqui, tá? Vou responder essa pergunta aqui que muita gente às vezes faz, né? E fica na dúvida, quanto é que dá para ganhar com isso daqui? Né? Dá para ganhar até quanto com as milhas aéreas? Vou responder essa pergunta também, tá? Vou mostrar uma grande sacada que pouquíssimas pessoas percebem do poder da geração de renda no mundo das milhas, tá? E também vou falar da oportunidade que vai rolar nos próximos dias aqui. E lembrando que ao final da live a gente vai tirar todas as dúvidas aqui. Beleza? Outra coisa aqui, tá? Lembrando que ao final da dúvida, se você já tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui no chat que a gente vai tirar ao final da live, tá? Mas só ao final da live a gente tira. Lembrando, gente, que é o seguinte, ó. Tudo isso aqui que eu falo, ó, deixa eu colocar aqui para vocês aqui, né? O objetivo, qual que é o objetivo de lucrar com as milhas, né? Há uma grande diferença entre lucrar com as milhas e construir uma renda extra. Lucrar com as milhas, se você às vezes faz uma estratégia só, você lucrou com as milhas. Mas esse não é o objetivo aqui do canal, ensinar você a lucrar com as milhas apenas, né? O objetivo mais profundo aqui do canal é esse aqui, ó, gerar renda extra com as milhas. Em média, de R$1.000 a R$4.000 por mês. E usando 30 minutos na semana para isso. Tá? Esse é o grande objetivo e com qualquer cartão de crédito. Qualquer cartão de crédito. Provando que você não precisa ter nada específico para você lucrar com as milhas, né? Muita gente às vezes acha, eu preciso ter tal cartão e tudo mais. Não precisa nada disso, tá, gente? Você precisa aprender a fazer as estratégias de milhas. Você precisa estar nos nossos grupos para você receber as estratégias de milhas e cair para cima aqui no momento das estratégias, tá? Aprendendo tudo certinho, beleza? Agora, ó, vamos lá então, ó. O que você precisa aqui, né? Então, sabendo disso daqui, da diferença, né? A renda extra, qual que é a grande diferença? Lucrar com milhas, às vezes você lucra um dia, mas não lucra muito mais, não lucra nunca mais. Gerar renda extra, por exemplo, às vezes eu venho aqui e faço uma live mostrando uma estratégia para você, para que você veja aquilo como uma oportunidade e queira entrar no nosso programa Máquina de Milhas, que o link está aqui na descrição do vídeo para você conhecer depois. Por quê? Porque isso é uma oportunidade. Opa, olha só, nessa estratégia aqui dá para lucrar, exemplo, R$1.000, R$2.000 com essa estratégia. Mas, infelizmente, muitas pessoas se contentam com pouco. Às vezes elas chegam e acham que isso é tudo. Vou fazer essa estratégia aqui, legal, lucrei e tal, beleza, e pronto. Só que gerar renda extra não é fazer uma estratégia. Gerar renda extra é fazer várias estratégias ao longo do ano, do nosso grupo de avisos, né? E assim você, qual que é a diferença de lucrar e gerar renda extra? Renda extra é uma coisa constante por mês, por ano, por semanas, ali, tá? Por meses, por anos. Isso é uma renda extra com milhas, tá? Ó, beleza. Então, do que você precisa para você gerar essa renda extra com milhas, né? Primeiro, eu já falei aqui em cima, né, que a promessa que a gente tem aqui no curso é que você faça isso daqui com qualquer cartão de crédito. Então, já fica essa dica para você. Você pode fazer isso aqui com qualquer cartão de crédito mesmo. Você não precisa ter nenhum cartão especial. Nossa, eu preciso ter aquele cartão ali, Black, senão não consigo usar as milhas. Até ontem, ó, na live aqui que a gente fez, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Inclusive, quem não acompanha as nossas lives ao vivo, acompanhe. Segunda-feira, 8 horas. Geralmente, terça a gente faz também, tá? É sempre bom. Esteja aqui no canal, ó. 8 horas da noite a gente tem live, ó. Por exemplo, ó, aqui, ó, nessa live que a gente fez ontem aqui, ó, eu falei aqui como acumular pontos em livelo de graça. E lá eu comentei isso. Olha, o cartão de crédito vai acumular 2% dos pontos. Por isso que ele não é uma coisa importante, né? Então, ó, voltando aqui, então, você pode fazer com qualquer cartão de crédito. Outra coisa importante, você precisa de 30 minutos na semana. Então, não é uma coisa que você gasta muito tempo. Mas por quê? É mágico? Não, porque lucrar com milhas, cada situação que você faz, ela exige um tempo diferente. Por exemplo, você tem seu trabalho às vezes de tal horário até tal horário. Por quê? Porque é necessário que você trabalhe daquele horário até tal horário. As milhas, às vezes, por exemplo, um vendedor de alguma coisa, ele vai trabalhar de manhã. Por quê? De manhã é onde ele vende ali a maior parte dos produtos dele e depois ele fecha e vai fazer outra coisa. As milhas, por que demora 30 minutos na semana? Porque você vai fazer as estratégias que tem ali na semana.
e vai durar aproximadamente isso daqui para você. As estratégias boas. Tem estratégias ruins aí no mercado. A gente só vai fazer as estratégias boas que são colocadas lá no grupo de aviso. Como é que eu sei o que é bom ou ruim? O que está lá no grupo de aviso é coisa boa, tá? Beleza. Outra coisa que dá para eu fazer de qualquer lugar, por exemplo, hoje uma pessoa me comentou ali no vídeo, eu sou de Portugal, não sei o quê. Dá para ela fazer as estratégias? Dá, porque dá para fazer. Você só precisa de conexão com a internet. Celular ou computador, você pode fazer de qualquer cidade do mundo, tá? Então, tudo isso daqui é o básico, o mais básico possível aqui, tá? Outra coisa, tem dezenas de estratégias diferentes, não é uma estratégia não, tá? Ó, por exemplo, de novo aqui no nosso canal, acho que na semana passada, aqui, ó, a gente fez essa live aqui, ó. Lucre R$870 hoje. Isso aqui era uma estratégia. Só que existem dezenas de outras estratégias que a gente ensina a fazer. Então, não é uma estratégia só, tem dezenas de estratégias. Tá? É outra coisa importante aqui. Então, tudo isso aqui que eu falei é o que você precisa saber antes de você iniciar aqui no mundo das milhas. O que mais que você precisa saber aqui para você fazer? É como que funciona isso na prática. E vou mostrar agora para vocês aqui, ó. O mercado de milhas, pessoal, ele é um mercado de compra e venda, como muitos mercados, né? Ó, deixa eu colocar assim, ó, mercado de compra e venda. Compra e venda de milhas, obviamente. Então, significa que existe um processo de venda e existe antes um processo de compra. E o que é necessário para que eu tenha lucro aqui? O fator exclusivo e necessário para que eu tenha lucro, lucro, ele vai ser mediante a isso daqui que eu vou colocar aqui, ó. Comprar mais barato do que posso vender. E como é que eu faço isso? Tem duas formas que eu queria compartilhar com vocês de como é que você faz isso. Tem mais formas, mas eu quero introduzir essas duas formas aqui para vocês. É o seguinte, ó, tipo 1 e tipo 2. Tá? Lá no treinamento eu ensino várias outras formas aqui, tá? Mas eu quero destacar essas duas aqui só para você entender. Muitas vezes, a própria companhia aérea, ela faz ela faz uma promoção de compra de milhas. Por exemplo, as milhas nos programas de fidelidade aéreos custam de R$70 a R$80 cada 1.000 milhas. Aí, às vezes, vem o programa lá, aí vai depender. Cada programa vai ter um jeito diferente de fazer isso, porque cada milha vale um valor diferente, né? Por exemplo, as milhas da Latam, o valor delas se aproximam de R$30. O da Smiles e Azul se aproximam de 20. Então, são valores diferentes. Então, as porcentagens de desconto aqui vão ser diferentes, porque os valores são baseados na precificação delas no mercado, tá? Então, é o seguinte, né? Como é que vai funcionar isso daqui na prática, né? A gente vai ter um desconto e a gente, em algum determinado momento, e a gente vai poder comprar essas milhas aqui, por exemplo. Ao invés de você pagar R$70, sei lá, você paga R$15, por exemplo, tá? Fictício isso daqui que eu estou mostrando para vocês, só para que vocês entendam. Cada milha vai ter uma precificação diferente. E aí, essa mesma milha que eu estou comprando a 15, por exemplo, a 15, deixa eu colocar aqui, ó, 15, 16, eu posso vender ela por 18, 19, 20, por exemplo. Então, eu compro ela mais barato e consigo vender mais caro. É simples assim esse processo do lucro aqui, tá? Dessa forma aqui, como eu estou demonstrando para vocês. Beleza? Agora, olha só que interessante. Isso aqui é uma forma simples. Isso aqui engana muita gente. Por quê? Porque às vezes a companhia vem aqui, faz uma mega promoção, coloca que é 300% de bônus, 350% de bônus, e na verdade, o preço que você vai comprar aqui é até superior ao preço de venda. Então, às vezes a companhia faz isso aqui, ó, só que ela te oferece por comprar por 28, você nem percebe, porque ela coloca tanto bônus ali que vai vir que parece que é uma coisa boa. E não é. Você paga mais caro do que o que você vai efetivamente poder vender. Então, a dica que eu dou para você é o seguinte, por isso que eu bato tanto nessa tecla do grupo de aviso, porque é tão barato você participar do Máquina de Milhas, e é tão barato você entrando no Máquina de Milhas, tendo de presente para você o grupo de avisos, que lá a gente passa todo o passo a passo das estratégias, e o link está aqui na descrição do vídeo para você conhecer depois.
que é uma loucura você não estar lá, porque lá a gente já, por exemplo, esse tipo de coisa que tem um monte de gente aí que cai nesse tipo de pegadinha, lá você não vai cair. Por quê? Porque a gente já orienta tudo certinho, somente a você fazer essas daqui, ó, que você vai comprar mais barato do que o que você pode vender. Então esse é o tipo 1, você compra a própria milha na companhia aérea. E agora, e o tipo 2, como é que funciona? O tipo 2 é o mais clássico, que é assim, ó, você compra, aí você multiplica e depois você vende. O tipo 2 é o seguinte, ó, por exemplo, até essa live aqui que eu coloquei aqui para vocês, era um tipo 2 aqui, tá? Um exemplo do tipo 2. Aí, ó, onde que você compra? Só que agora você não compra na companhia aérea, você compra no programa de banco. E aí você agora sim, a multiplicação é no programa da companhia aérea, ó, na CIA aérea, tá? E aí, como é que funciona isso daqui? Ó? Eu compro da mesma forma aqui das milhas. O programa de pontos do banco, ele oferece um certo valor, geralmente é R$70 cada 1.000 pontos. Eu compro ele mais barato. Só que ele está no banco, então eu tenho que transferir para a companhia aérea. E aí eu transfiro com bonificação na companhia aérea, com bônus. Então, exemplo aqui, ó, 80% de bônus, por exemplo. Então, compro no programa de banco, transfiro para o programa da companhia aérea na promoção aqui, e aí eu vou produzir da mesma forma aqui, ó, eu vou produzir as milhas mais baratas do que o que eu sou capaz de vender. E aí que está o lucro do negócio. A venda, ela sempre é o lucro. Como é que vende? Você pode vender em plataformas, tem um monte de plataformas aqui, desde as mais famosas até várias que não são tão famosas assim, que muita gente não conhece e são muito boas também, tá? Você pode vender no nosso balcão de milhas, que é o nosso grupo câmbio, por exemplo, que é o local mais seguro para você vender milhas, um local de muita eficiência também, para você vender lá. Você pode vender como passagens, venda no particular, enfim, tem várias formas. Tudo que eu falo geralmente aqui é pensando mais nas plataformas, principalmente, e também pensando no nosso grupo câmbio, tá? O que eu falo aqui geralmente não é vinculado à passagem, porque quando eu vou falar de passagens, aí eu já vou trazer um outro embasamento aqui, tá? Disso tudo. Então, é assim que funciona para você lucrar com as milhas, né? Tem essas duas formas que eu queria apresentar para vocês aqui. E aí, de novo, como é que eu fico sabendo desse tipo de estratégia, que é basicamente essa daqui que eu comentei nesse dia aqui, participando dos nossos grupos. Você, primeiramente, né? Você pode entrar todo dia lá no site da companhia e ver. Só que isso vai levar bastante tempo e você tem que ficar analisando uma por uma oportunidade. Ó, vou te dizer, tem dezenas de coisas que ocorrem ao longo da semana no mundo das milhas. Então você vai gastar um bom tempo fazendo isso. Por isso que o jeito mais inteligente é você participar dos nossos grupos e já receber isso aqui lá no na palma do seu celular aqui, só para você fazer ali com toda a recomendação, tá? Beleza. Agora, ó, a pergunta que não... deixa eu até pegar uma coisa aqui, ó, que é interessante, né? Quanto é que dá para ganhar nessa brincadeira aqui, ó? Peraí, era esse mesmo que eu queria abrir. Quanto é que dá para ganhar aqui, ó? Deixa eu até pegar alguns depoimentos aqui, ó, que a gente teve até nas últimas semanas aqui, ó, para te mostrar tudo isso daqui, né, ó. Quanto é que dá para ganhar com as milhas, né? Isso aqui é uma pergunta. Deixa eu só achar aqui o que eu quero. Até para aqui, ó. Vou mostrar esses dois aqui que fica legal, ó. Então, ó, quanto que dá para ganhar com as milhas? Eu falei para vocês que o nosso objetivo aqui não é simplesmente lucrar. Eu estou mostrando como lucrar, mas eu quero que você entenda que o mais poderoso aqui é você gerar essa renda extra aqui, ó. Gerar uma renda extra de forma constante, conservadora, de R$1.000 a R$4.000 por mês, usando na média de 30 minutos por semana e com qualquer cartão de crédito. Mas quanto que eu posso ganhar com isso daqui? Já está aqui, né? Ó, já estou colocando aqui, que essa aqui é a média que dá para você fazer. Dá para você fazer menos e dá para você fazer mais. E dá para você fazer na média aqui, tá? Por que isso? Vou mostrar aqui para você, ó. Olha só que legal, alguns depoimentos aqui de alguns alunos que comprovam isso daqui que eu estou falando. Ó. Por exemplo, o Roger. Boa noite, Guilherme, tudo bem? Ó, mês passado eu já tive 3.000 de lucro e esse mês já fiz mais de 3.000 com essa estratégia aqui, que era uma estratégia que eu estava comentando naquele dia. Ou seja, você vê uma constância aqui, né? Ele está fazendo aqui com regularidade. Olha só o nosso outro amigo aqui, ó, o Robson. Ó, ganhei nessa uma conta, nessa estratégia lá que eu estava mostrando, 2.600 de lucro. E aí ele colocou aqui assim, ó. No começo eu lucrava menos, estava fazendo aos poucos e tal. Agora eu já ganho mais de 50 mil reais em um ano. Olha só isso daqui que legal. Mais de 50 mil reais em um ano. Se você for dividir aí 50 mil por 12,
dá mais de R$ 4.000 por mês. E você vê que legal, mais até do que eu falei ali. Só que uma coisa que deve ser, que você deve entender isso daqui. Tem muita gente, que eu acho até interessante isso, né? Que ela vem para o mundo das milhas querendo salário. Que ela acha que no mundo das milhas ela vai ter um salário que vai cair ali mensalmente, todo mês vai cair o mesmo valor ali na conta dela. E não necessariamente funciona dessa forma. Por quê? Pode ter casos que funcionem, assim, ó, por exemplo, igual o colega aqui, né? Ó, ele colocou aqui, ó, que no mês anterior ele fez 3 mil e ele fez mais 3 mil com aquela estratégia naquele outro mês, ou seja, ele no mínimo estaria lucrando R$ 3.000 nesse outro mês, muito parecido com o outro mês. Mas não necessariamente sempre os valores são iguaizinhos, porque apesar de eu colocar aqui para você, ó, deixa eu explicar isso daqui, que isso é importante ser dito, para você não ficar com essa ideia de salário no mundo das milhas. Apesar de eu colocar isso daqui, ó, gerar aqui com as milhas de R$ 1.000 a R$ 4.000 por mês, isso daqui é uma média. É uma média. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes, ó, vamos pegar esse caso aqui desse colega aqui, ó. Por exemplo, às vezes pode ser que no mês seguinte ele gerou R$ 4.000. Em outro mês lá ele gerou R$ 1.000. Em outro mês ele gerou R$ 2.000. Em outro ele gerou R$ 5.000. Mas por que essa diferença? Porque, e como é que a gente sabe que dá para gerar um certo valor mensalmente? A mesma coisa aqui, ó, esse outro colega aqui, ó, 50 mil, esses alunos, né? R$ 50.000 em um ano. Não significa que, ó, se você dividir 50 mil por 12, olha só quanto é que dá aqui, ó. 50 mil dividido por 12. Não significa que todos os meses ele ganhou exatamente R$ 4.166. Pode ter mês que ele ganhou 3 mil, outro mês ele ganhou 6 mil, outro mês ele ganhou 5, outro mês ele ganhou 2, outro mês ele ganhou 8, outro mês ele ganhou 1, por exemplo. Por que isso? Porque o mundo das milhas ele não é igual todos os meses. Tem meses que são melhores do que outros meses, no sentido de ter mais oportunidades. Mas, veja, eu falei para você que, em geral, todos os meses a gente tem boas oportunidades para a gente fazer. Por exemplo, a gente está se aproximando aqui de novembro. Novembro é um dos melhores meses para a gente fazer para gerar lucro com as milhas aéreas. Um dos melhores meses. Por quê? Porque tem muitas estratégias. Outubro é um mês bom? Teve estratégias boas no mês de outubro. Mas, por exemplo, por outubro está próximo a novembro, o que geralmente acontece? Nas últimas semanas de outubro, a gente não costuma ter tanta coisa. Por quê? Porque eles estão guardando as melhores coisas para botar ali em novembro, né? Então, às vezes você ganha mais em um mês e mais em outro. Às vezes, por exemplo, você fez mais estratégias num mês do que em outro, apesar de eles terem estratégias muito parecidas. Mas você estava com mais caixa ali naquele mês para fazer a estratégia, porque tinha voltado dinheiro de venda de milhas para você reinvestiu ali e fez mais. Então, não é uma coisa que é assim, extremamente o mesmo valor ali. O que eu gosto de sempre fazer para chegar nesse cálculo é o seguinte: quanto que no período de um ano você fez? Por quê? Porque a gente consegue abordar os principais meses de lucratividade com milhas, que são junho e novembro, são os 2 melhores meses. Os outros meses são muito bons também, claro, obviamente. Mas aí, pegando a faixa de um ano, a gente consegue dividir e ver direitinho aqui quanto que dá isso daqui. E aí, a gente pegando isso daqui com a nossa metodologia do Máquina de Milhas, observando o histórico, a gente tem há mais de 5 anos eu estou ensinando as pessoas a fazer isso daqui. Eu já ensinei mais de 20 mil pessoas a fazer isso daqui. Então, eu acredito que nesse período aqui, né, com toda humildade, eu sei dizer mais ou menos o quanto que as pessoas, até por interagir muito com os alunos e tudo mais, quanto que e os alunos mandam para a gente, né? Olha, estou fazendo isso e tal. A gente sabe mais ou menos quanto é que é a média que as pessoas podem fazer com o mundo das milhas. Fora que a gente tem aqui dezenas e dezenas de entrevistas aqui no canal com alunos, né? Ó, se você for pegar aqui, ó, você vai ver que, deixa eu carregar aqui, ó, alguns, aqui, ó, tá vendo? Ó? Por exemplo, tudo isso daqui são entrevistas com alunos, ó, tudo isso daqui, ó, tem várias, tem dezenas de entrevistas com alunos aqui, ó, tá vendo? Ó? Tudo isso aqui é entrevista com aluno. Você pode conferir aqui depois no nosso canal aqui, na aba aqui, né? E, por exemplo, então, a gente chega aqui, em média, se você executar as estratégias do treinamento conforme a gente ensina, em média, esse aqui é o que você geralmente vai ter de ganho aqui, tá? De R$ 1.000 a R$ 4.000 por mês. Lembrando que isso daqui é a média que eu faço do ano, dividindo aqui nos meses aqui, beleza? Dá para ganhar mais, Guilherme? Pô, com certeza, tá? Com toda certeza. Beleza? Isso sem dúvida nenhuma. Tem alunos que ganham muito mais do que isso daqui, tá? Eu mesmo mostrei um aqui, que passa de R$ 4.000. Tem alunos que passam muito mais do que R$ 4.000, por exemplo, também, tá? Beleza.
Ó, agora, vamos lá. Deixa eu explicar isso daqui para vocês que isso daqui é importante. Né? Às vezes, inclusive, pessoal, às vezes, até deixa eu aproveitar e falar para vocês. Olha só isso daqui, né? O bacana também do mundo das milhas é isso, ó. Essa é a proposta, gerar ao longo do mês, tá? Eu tô aqui ainda, né? Não caí não, né? Que deu uma carregada aqui, ó. Essa é a proposta aqui, gerar isso aqui no mês. Só que às vezes, por exemplo, uma pessoa ela acaba de entrar no treinamento. E aí, o que ela faz? Ela entrou no treinamento, pingou, tem uma estratégia lá rolando aqui. E aí ela vai lá e lucra com a primeira venda de milhas dela. E é o que eu falo, a primeira estratégia que a pessoa faz é uma virada de chave muito grande. Por quê? Porque ela vê que aquilo funciona. E aí ela pensa, opa, eu preciso me organizar agora para que eu possa fazer isso mais vezes e com mais intensidade para que eu lucre mais. Isso daqui acontece direto. Ó. Eu acho que até tem aqui abaixo aqui, ó, alguns colegas aqui que fizeram exatamente isso daqui. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Deixa eu achar o que eu quero aqui. Ó. Aqui, ó, esse nosso amigo aqui. Entrei no curso na segunda. Isso daqui era a quarta, tá? Quando ele escreveu aqui. Ó. E aí, ó, você vê aqui, ó, ele já havia lucrado na primeira estratégia dele, ó, R$712. Então, isso aqui é um negócio muito legal, porque você faz a primeira estratégia, você vê que funciona, e aí o que acontece? Ó, você não está tendo renda extra ainda com milhas, você apenas lucrou com milhas. Mas isso aqui já é um combustível gigantesco para você o quê? Planejar a sua renda extra com milhas, tá? Assim como outros colegas, eu acho que eu tenho até aqui, ó, deixa eu ver aqui, cadê ó, você quer ver? Ó, por exemplo, aqui, ó, o Emerson aqui, ó. Ele entrou e em 10 dias ele tinha lucrado aí, ó, mais de R$5.000 de lucro. Tá vendo? Olha só que legal isso daqui, né? Justamente, você vê que a cabeça dele já mudou rápido, né? Ele lucrou a primeira vez ali, fez a primeira estratégia, opa, isso aqui funciona mesmo. E aí no dia seguinte, já acho que já teve outra estratégia, ou nos dias ali, ele já foi lá, fez mais e fez a terceira, e acho que fez a quarta estratégia também ali. E aí o que acontece, né? Você já vai caminhando para gerar a renda extra, você já vai entendendo os procedimentos. Lá no treinamento a gente tem algumas aulas, né? Que a gente vai ensinando o processo de venda, o processo de fluxo de caixa, como você se organiza com isso, né? Justamente para você fazer isso daqui. É diferente lucrar e ter renda extra, né? Lucrar seria uma coisa mais amadora. Gerar renda extra é o que a gente quer ensinar você a fazer lá dentro do treinamento, né? Porque eu penso que você lucrar com uma estratégia não vai mudar muita coisa na sua vida. Às vezes pode fazer com que você pague alguma coisa ou consiga alguma coisa ali. Mas o que vai fazer de verdade mudar é você gerar uma renda extra constante, que você tem ali, como se fosse um segundo salário ali, né? E isso usando 30 minutos na semana, né? Essa é a proposta, tá? Beleza. Então, ó, e muita gente não se ligou nisso daqui, ó, que é a grande sacada aqui, a sacada da parcela. Por quê? Dentro do mundo das milhas, você faz esses dois tipos aqui que eu mostrei, ó, tipo 1 e tipo 2, que eu mostrei aqui para vocês, ó, que vocês compram as milhas com desconto aqui, ó, nesse tipo 1, você compra da companhia aérea. Esse tipo 2 aqui você compra do programa de banco e transfere para a companhia aérea, né? São diferentes. Mas em ambos, você pode parcelar em geral, ó, ambos possuem parcela de 12 vezes sem juros. E qual que é a grande sacada disso daqui? Que você... tem muitas formas de você vender milhas no mundo das milhas, né? Você pode vender para receber no mesmo dia, pode vender para receber com um dia, pode receber para uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Quanto mais tempo você demora para receber, geralmente maior o valor a ser pago para você. Você vai escolher a melhor oportunidade para você, né? Eu, particularmente, gosto sempre de vender na casa de 1 a 30 dias, porque essa é a minha estratégia no momento, tá? Eu já possuí outras estratégias ao longo do tempo, mas nesse momento eu venho adotando essa estratégia aqui. Cada um pode criar a sua estratégia, isso a gente ensina lá no treinamento. Então, por exemplo, eu vendo as milhas, por exemplo, eu posso vender, ó, veja, eu posso fazer isso, não significa que eu deva fazer isso, mas eu posso fazer isso, eu posso vender as milhas aqui e elas caírem na minha conta, às vezes antes de eu pagar a primeira parcela do meu cartão. Por exemplo, eu dividi em 12 vezes ali e eu paguei só a primeira parcela e já voltou todo o dinheiro do investimento mais o lucro ali das milhas.
Aí eu posso colocar isso ali para investir e ir rendendo e eu ir pagando as parcelas mensalmente. Isso aqui, quando você aprende isso aqui, meu amigo, você vê que existe um outro mundo das milhas só vinculado às parcelas aqui do cartão de crédito aqui, né? Que é um lucro adicional que às vezes chega a adicionar o próprio valor do lucro. Por exemplo, você lucrou R$1.000 com a estratégia de milhas, aí você lucra mais R$1.000 só fazendo isso aqui. Só botando o dinheiro para trabalhar para você. Né? Isso aqui eu já fiz uma live lá em junho falando disso, eu pretendo fazer uma live em novembro falando disso também, tá? Mostrando também com dados atualizados agora da nova taxa de juros, que está mais alta até do que junho, né? Então a gente mostra tudo isso bonitinho lá depois, se Deus quiser, em novembro, né? Até porque como a gente vai ter lá Black Friday e tudo mais, vai ser bacana você ver isso daí, tá? Show! Então esse aqui é o grande segredo. Tá? Que eu falei para vocês que pouca gente percebe. E, gente, tudo isso daqui, de novo, eu estou sendo exaustivo nisso daqui, mas é justamente para você entender. Tudo isso daqui eu estou te mostrando que é assim que você lucra. Ó, veja, o que eu estou falando aqui para você, apesar de eu colocar aqui que é para 2025 e 2026, isso daqui, desde, por exemplo, se essa fosse a primeira live no canal que eu fiz há mais de 5 anos atrás, lá em 2020, eu fiz o primeiro vídeo aqui no canal. Nosso canal, graças a Deus, tem mais de 5 anos. Se eu tivesse pego essa mesma live aqui e eu tivesse feito ela lá em 2020, ela seria super atual ali para 2020, porque é este panorama que faz uma pessoa lucrar. Por exemplo, antes de eu criar o canal, eu já lucrava com milhas e eu fazia exatamente isso daqui. Hoje, depois, ó, você vê 5, 6 anos depois, é a mesma coisa que você tem que fazer. É lógico que tem mudanças no mercado, as estratégias são diferentes, óbvio, o mercado vai se remodelando, vão criando novos tipos de estratégia, cada tipo de milha vai funcionando diferente ao longo dos anos ali, mas o princípio, isso aqui é secundário. O princípio básico para você lucrar com milhas está nessa live aqui. E eu arrisco a dizer que, por exemplo, se a gente for pegar, a gente está na metade do caminho, se fosse uma live em 2030, eu arrisco a dizer para você que seria exatamente essa mesma estrutura aqui para você lucrar com as milhas. Porque tudo que eu te mostrei aqui é uma forma atemporal. É uma forma que quem fizer isso daqui vai lucrar. Quem fez isso daqui lá em 2020, lucra com milhas. Lucrou com milhas lá. Quem faz isso aqui, 2025, 2026, vai lucrar com milhas aqui, fazendo isso aqui. Quem fizer isso no futuro, vai continuar lucrando com milhas. Por quê? Porque eu não quero que você lucre com milhas, eu quero que você gere renda extra. E esses são os princípios básicos centrais para você gerar renda extra com milhas, tá? Por isso, você quer aprender mais sobre esse mundo aqui, tudo como acumular milhões de milhas, gera renda extra e tudo mais, checa depois o primeiro link aqui na descrição do Máquina de Milhas para você ter o nosso acompanhamento porque você viu que o acompanhamento é muito importante nesse processo, né? Então, checa o primeiro link aqui na descrição para você conhecer o Máquina de Milhas, beleza?